Bom dia, nono ano, mais uma vez aqui, professor Eduardo Moura, aqui no Colégio Espaço Livre, beleza? E hoje eu vou trabalhar aqui com vocês um dos temas da história que eu mais gosto. Desde criança que eu tenho um fascínio por esse tema, aliás, por dois temas, né? No que se refere à história europeia, a Segunda Grande Guerra Mundial, que tivemos a participação do Brasil. O Brasil participou de batalhas importantes, principalmente na sua atuação na Itália. E um tema, certo, no que se refere à história do Brasil, eu tenho preferência por dois, na realidade, que venha a ser o tema, que venha a ser sobre a escravidão aqui no Brasil, e o outro venha a ser a ditadura militar e civil no Brasil, que se inicia com o golpe de 1964, beleza? Que foi a geração de meu pai, foi a geração de mamãe. Então, toda essa geração, certo? Principalmente aqueles que não eram alienados, principalmente aqueles que entenderam, certo, anos depois o que esse golpe significou, que tiveram, ou seja, que perderam a sua liberdade, eles sabem do valor, certo, têm a consciência. E a gente que estuda história, certo, e há algo muito interessante na história que vem a ser a memória histórica. Então, é essa memória histórica, pelo fato, das minhas pesquisas ser voltada para essas formas de governo autoritária, certo? E a partir disso aí que vocês podem entender a minha posição, combater principalmente o combate no que se refere ao fascismo, porque em governos fascistas, certo? A democracia não tem vez, a democracia não tem lugar, porque o fascista, ele não dialoga. O diálogo, ele só é permitido, a oposição, ela só é permitida em regimes democráticos, beleza? E aqui eu vou falar de uma época que foi a geração de meu pai, como já falei, e a geração da minha mãe, beleza? Uma geração que perdeu a sua liberdade, beleza? E aqui eu vou falar de um golpe, certo? Um golpe que vai depor, certo? O vice-presidente, João Goulart, e que a partir desse golpe, certo, vai se instaurar, vai se estabelecer nesse país uma ditadura, certo? Por que ditadura? É muito interessante, quando a gente vai trabalhar as formas de governo, a gente precisa compreender essas formas de governar. E eu venho trabalhando isso com vocês desde o 6º ano. Certo? Então, no caso aqui, o golpe de 1964, certo? Eu me lembro que anos atrás quando a gente falava sobre esse golpe, a gente dizia que um golpe que instalou a ditadura militar no Brasil. Mas lembrando a vocês o seguinte, que um golpe de 31 de março de 1964 esse golpe foi apoiado por vários setores da sociedade civil, certo? Como a OAB apoiou, as igrejas protestantes apoiaram, uma ala da igreja católica apoiou, ou seja, aliás, empresários apoiaram esse golpe. Por isso que hoje, quando a gente vai falar neste golpe, nós falamos, um golpe militar, porque foi vários, principalmente o alto escalão das Forças Armadas, apoiaram esse golpe, e um golpe civil, porque como já falei para vocês, vários setores da sociedade civil apoiou este golpe que depois o presidente João Goulart, em março, e começo de abril de 1964.
principalmente quando o Jango, né, no dia 13, né, uma sexta-feira 13, o seu famoso comício na Central do Brasil, onde reuniu mais de 100 mil pessoas, e quando o Jango disse que as reformas de bases teriam que passar, quando o Jango afirmou isso, e a reforma de base, essas reformas de base, né, que na época, né, setores conservadores dessa sociedade encararam essas reformas de base, né? Propagaram mentira dizendo que Jango queria, né, estabelecer aqui no Brasil, certo, um comunismo. E essas reformas de base, como eu aprendi com o historiador Mário Furley Schmidt, nada mais era do que modernizar o capitalismo brasileiro. Beleza? Mas lembrando a vocês, né, estamos aqui falando de golpe, isso aqui significou também, né, quando a ditadura ela vai se endurecer, significou também o fechamento do Congresso Nacional, o poder executivo passou a se sobrepor ao legislativo e ao judiciário, né? E que recentemente nós tivemos várias manifestações, certo? Pedindo o fechamento do Congresso e pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, certo? Uma parcela pequena, né, da sociedade, beleza? Então, por isso que é interessante, certo? A gente trabalhar este tema com vocês e vocês passarem a ter consciência do que significa quando se fecha um Congresso e quando se fecha o Legislativo, certo? Isso significa dizer o quê? Se fecha um Congresso Nacional ou se fecha, certo, a maior instância do Judiciário, significa dizer que o Executivo ele passa a acumular poder. E isso é uma característica de uma ditadura. Porque eu posso ter tanto uma ditadura em que o Poder Executivo, certo, o Poder Executivo passa a acumular poder, que foi o que aconteceu a partir de 64, nós vamos ver que o Poder Executivo ele vai acumular poderes a ponto de sobrepor, ou seja, de estar acima do Poder Legislativo e de estar acima do Poder Judiciário, beleza? E a ditadura, o poder ele pode se acumular na esfera do executivo, mas o poder também, eu posso ter também uma ditadura parlamentar, em que o legislativo, ele acumula poderes, ok? Beleza? Então, é interessante que vocês compreendam o que foi esta ditadura. E também ter a compreensão a compreensão da expressão golpe. No caso aqui, o golpe, ele vai destituir, como já falei para vocês, um governo que foi eleito, aliás, um presidente, um vice-presidente que foi eleito pelas vias democráticas. Lembrando que nas eleições, nesse contexto histórico, certo, você votava para o presidente, que no caso quem foi eleito presidente foi o Jânio Quadros, e você votava para o vice, e o vice foi o João Goulart. Lembrando que João Goulart, ele foi ministro do Trabalho. João Goulart é fruto da chamada Era Vargas, certo? E sabemos que a política econômica de Vargas era uma política que visava o desenvolvimento econômico nacional, beleza? E é claro que o Jango, principalmente com suas medidas que visavam modernizar, que visavam, né, dessa modernização ao capitalismo brasileiro, não, isso vai, certo? Os Estados Unidos, eles, aliás, se oporam contra essa política de desenvolvimento econômico nacional, certo? E principalmente quando
principalmente no que se refere, né, ao Estado brasileiro ter um monopólio, ele monopolizar as riquezas nacionais, principalmente no que se refere à matéria-prima, principalmente no que se refere a fontes de energia, certo? E esse golpe foi articulado pela sociedade civil, pelos militares e apoiado pelos Estados Unidos, que se dizem, né, os defensores da democracia, que isso é uma ironia. E lembrando que todas as ditaduras que ocorreram aqui na América Latina foram apoiadas pelos Estados Unidos, pelos defensores da democracia. Inclusive a ditadura chilena, que foi a mais sanguinária, uma das piores ditaduras que a América Latina conheceu. E o Brasil, e que isso aqui é interessante, né? O Brasil, ele serviu como exemplo, certo? O Brasil foi o primeiro, certo, a acabar com essa normalidade democrática. O Brasil foi exemplo, no caso 64. As outras, a do Chile em 73, a da Argentina em 76 e assim por diante. Então o Brasil foi o exemplo e o Brasil foi o começo de todas as outras ditaduras que vão se instalar aqui, né, na América Latina e apoiada pelos norte-americanos. Beleza? Aqui eu fiz uma pequena introdução sobre esse tema em questão, certo? Faço uma leitura, certo, a partir da página 170. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula, nono ano. Tchau, tchau, meus amores.